Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Portal do Caminhar. Muito prazer, eu estou Isabela. E no vídeo de hoje vamos ler junto um trecho da Bíblia e vamos meditar sobre. Bom, hoje vamos ler sobre Mateus, capítulo 14, a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o retarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo o tinha como um profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, ele dançou com a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que iria fazer as ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram para Jesus. Bom, este é o trecho. Agora vamos meditar sobre ele. Vamos procurar aprender através deste trecho, dessa história da Bíblia. Essa história me fez lembrar de um vídeo que eu assisti, se eu não me engano, da Mônica de Medeiros, de alguma canalização que ela fez, que ela estava falando a respeito sobre João Batista. E eu vou pegar como base este vídeo que eu vi para aprofundar um pouco mais na interpretação. Porque a gente viu que Herodes já tinha o interesse de matá-lo, porque via que ele realmente tinha poderes miraculosos e que ele sabia que ele fazia o adultério, mas ele tinha medo por causa do povo, ele tinha medo, né? Ele temia o povo porque o povo via o João Batista como um profeta. Então ele só deixou ele preso. E aí no momento, eles chamam de natalício, então numa festa ele dançou com a filha do irmão, e aí ela agradou ele e ele, na frente de todo mundo, quis dar um presente para ela e fez um juramento e falou que se quiser eu te dou. E ela, a mãe dela já tinha conversado com ela em off, né, digamos assim, e pediu que se tivesse a oportunidade, né, de pedir alguma coisa, que fosse a cabeça de João Batista. E ela foi lá e pediu a cabeça. Ele ficou entristecido porque ele não queria fazer isso, porque ele temia o povo, mas como ele já tinha prometido, ele pegou e fez. Então esse foi o que aconteceu. Então eu vou aprofundar um pouco mais e com base nisso eu vou pegar o exemplo do vídeo, que foi uma canalização da Mônica de Medeiros, que eu ouvi um tempo atrás. Nessa canalização eu não lembro exatamente qual entidade que falou, né? Porque a Mônica de Medeiros ela incorpora muitas entidades, como Preto Velho, Caboclo, Cigano, enfim, várias entidades. Não lembro qual que foi, mas eu lembro do que ela falou sobre João Batista, que eu achei muito interessante. Parece que alguém fez alguma pergunta nessa canalização, por que, né, que João Batista, que era tão evoluído, fazia tantos milagres, era uma pessoa importante. E por que ele morreu de uma forma tão bruta, decapitado, né? O que estava por trás das linhas, né? E aí, esse espírito de luz falou assim, que sempre quando essa moça passava ali ao redor deles, passava ali, né,
eu acho que naquela época usava carruagem, algo do tipo, ele gritava aos ventos João Batista, né, que ela era adúltera, que o que ela fazia era errado, e todo mundo ouvia. E ela sabia e ela ouvindo isso, né, ela ficou com raiva dele, porque ela falou, poxa, esse cara, ele sabe das coisas mesmo, ele sabe que isso é verdade, e ela ficou com raiva dele, porque toda vez que ela passava ali, ele gritava e todo mundo ouvia que estava chamando ela de adúltera e tudo mais. E João Batista, ele era uma pessoa que ele tinha um senso de justiça muito aguçado. Então ele era muito justo e ele tinha, né, as faculdades mediúnicas dele, então ele sabia das coisas, né? E ele ficava horrorizado com isso e ele queria que todo mundo soubesse que ela fazia isso, que era errado e tudo mais. Porém, por mais que ele tinha esse espírito de justiça, em algum momento esse espírito de justiça, essa qualidade, né, de ser uma pessoa justa, foi pro seu extremo, que seu extremo seria a ira, né, a raiva, o ódio, né, quando ele gritava que ela era adulta, ele gritava não só com um espírito de justiça, de ver justiça, de que aquilo era errado, mas de ela receber né, a punição, né, ele gritava com uma vontade de julgá-la, e tinha ali uma raiva forte, né? Ele estava muito assim no pêndulo da raiva, do ódio, né? Então, essa energia de raiva, de ódio que ele emanou todas as vezes que ela passava, ela, como se ela tivesse abraçado essa energia e ela falou, não, eu tenho que me livrar dele. E aí, ela só precisou de uma oportunidade que ela pediu para ele ser decapitado. Ou seja, se talvez ele não tivesse querendo fazer justiça com as próprias mãos, exposto ela, talvez ele não teria morrido dessa forma. Porque ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa muito boa. Porém, esse espírito de justiceiro estava muito forte, ele acabou indo pro outro lado do pêndulo, né? Da ira. Então, por conta disso que aconteceu essa tragédia com ele. Ele queria fazer justiça, mas assim, muitas vezes a justiça não cabe a nós. A maioria das vezes, não é mesmo? Então o que a gente aprende com isso? Por mais que ele era um espírito elevado, ele é uma pessoa muito boa, ele ajudou muita gente, muitas pessoas, é, em algum momento, né, ele estava humano, ele errou e ele acabou ficando com muita ira. Tanto é que a ira é um dos sete pecados capitais. E aí, essa ira que ele ficou querendo justiça de uma forma demasiada, uma justiça que não cabia a ele fazer, acabou levando à morte dele. Então, o que a gente aprende com isso? Muitas vezes na nossa vida, a gente vê situações, pessoas, que a gente fala, isso é errado. Às vezes a pessoa pode ter uma liderança ou é no trabalho, ou é familiar, ou é na igreja, ou em algum lugar, e a gente vê que aquela pessoa faz coisa errada, e a gente quer mostrar para todo mundo, a gente quer que todo mundo saiba que aquela pessoa faz aquilo de errado, mas não cabe a nós ser o justiceiro. A única pessoa que vai julgar quem faz as coisas erradas é a própria consciência da pessoa, mais cedo ou mais tarde. Não é nem Deus, é a consciência da pessoa. Então a gente aprende isso, a gente aprende através desses ensinamentos, dessa história bíblica, de que não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós desvendar os mistérios, querer mostrar para o mundo que tal pessoa está errada, jogar na cara do mundo os defeitos das pessoas, os erros das pessoas. Assim como a gente tem os nossos erros, a gente não quer que as pessoas simplesmente joguem na cara dos outros as nossas falhas, as nossas sombras. Então a gente também tem que pensar nisso para com o próximo. Então eu vejo nessa parte do evangelho, esse ensinamento, eu vejo que o ensinamento maior, na minha visão, é este: a gente que saber nos contermos, né? Nos contermos diante de acontecimentos que a gente percebe que às vezes as pessoas estão sendo erradas, estão fazendo coisas erradas, mesmo que a pessoa às vezes tem até aquela frase, é lobo
em pele de cordeiro. Às vezes a pessoa é um lobo em pele de cordeiro, mas será que realmente cabe a nós ser o justiceiro? Será que cabe a nós pegar o microfone e falar para todo mundo aquilo que aquela pessoa fez? Quem é que quer fazer isso? É o nosso ego ou é a nossa essência? Provavelmente é o nosso ego. A nossa essência está ali tranquila, preocupada com o nosso crescimento espiritual, preocupada em cultivar virtudes diárias, não preocupada se as pessoas vão descobrir as falhas, os defeitos dos outros. Então, ao meu ver, esse foi o maior aprendizado que a gente pode ter através desse ensinamento, e eu quis trazer para vocês esse vídeo, que foi uma canalização da Mônica de Medeiros através de um espírito de luz, que me trouxe muito clareza ao ler esse trecho, utilizando como base essa canalização, me trouxe muita clareza e me trouxe esse aprendizado que eu estou dividindo com vocês. Então, vamos meditar na palavra. Eu espero que este ensinamento traga boas escolhas para nós, que essas palavras entrem nos nossos corações e que a gente possa aprender e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Então, se você tem alguma coisa a comentar, acrescentar, colocar seu ponto de vista, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom ler o comentário de vocês e a gente compartilhar junto a palavra. Um abraço e fica com Deus. Até mais.